Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio deste domingo, dia 20 de setembro de 2020, 25º domingo do tempo comum. A cor litúrgica de hoje é a verde, e se fosse uma segunda-feira, uma terça-feira, nós lembraríamos de Santo André Quim e companheiros, os santos do dia, né? Mas como é domingo do Senhor, prevalência sempre do domingo, né? Que é uma pequena Páscoa. A ressurreição do Senhor é sempre celebrada nos domingos. Por isso que, reforçando, né, tudo que os padres falam, não se falta missa ao domingo. Então, se por algum motivo você faltou, você não pode, não deveria fazer a comunhão no próximo domingo. Por exemplo, você faltar hoje, dia 20, no dia 27 você não deveria comungar. Tem que, nesse meio tempo, procurar confissão, porque é pecado mortal. Já que entrei nesse assunto, né, sempre é recorrente, estou sempre falando nos áudios, o ato de comunhão não te torna um cristão praticante. Você pode se alimentar da palavra, a homilia do padre, e participar da missa, né? Tanto é que até o Padre Manzotti está com um projeto bem bacana aqui no canal dele, no YouTube, fazendo um projeto chamado Missa Parte por Parte. Ele não está explicando assim de uma forma... parte por parte, mas não está exatamente nas partes, assim, do começo, meio e fim, né? Ele está fazendo meio que, falando de cada parte com muito cuidado, de uma forma assim, às vezes pega o começo da missa, depois o meio da missa, por que tem as leituras do dia, por que tem o rito eucarístico, por que se fala o amém, por que não fala amém depois do Pai Nosso na missa. Às vezes tem que falar, às vezes chega um povo aqui no meu canal e vocês são aqueles que vai fazer o Pai depois do... que o padre levanta, primeiro momento, a Eucaristia, aí a gente é convidado a rezar o Pai Nosso. Aí o que acontece? No final do Pai Nosso, lá vai a Assembleia e fala Amém. Não se fala Amém nesse Pai Nosso, porque a oração da missa continua após o Pai Nosso comunitário. Tá? Então, são coisas assim, pequenos detalhes, e isso dá uma impressão de pouca observância dentro do rito. Então, eu já estou aproveitando, dando um breve pitaco católico, né? Acompanhem o Padre Manzotti no canal dele, aqui do YouTube. Acho que está com o Padre Manzotti. Tem a TV Evangelizar também, que é dele, né? Tudo, é ele que é o presidente da associação. Então a TV Evangelizar também faz, depois coloca lá os programas, homilias dos padres, inclusive do Padre Manzotti. Você pode estar acompanhando tudo lá e juntamente com esse programa, tá? Se não me engano, acho que tem aqui o canal da Associação Evangelizar é Preciso também. Então, acompanhe aqui, pelo menos no YouTube, e você vai ver esse projeto que ele está fazendo, que é bem bacana, explicando a missa parte por parte. E é importante porque, atualmente, acho que 80% dos católicos vai na missa meio que no automático, né? Já não faz a própria missa, ele é um ato de adoração também. Ele é uma oração comunitária muito importante e, ao mesmo tempo, é um ato de adoração a Cristo, né? Então, é sempre importante estarem atentos ao rito. Não é um rito qualquer, né? Eu já falei aí nos áudios anteriores, não falar mal do padre. Por quê? Porque ele é persona in Christi, ele é a pessoa de Cristo, principalmente quando ele está lá no altar. Vocês nunca se perguntaram por que nem teve um caso do padre Marcelo Rossi em 2019, no PHN, lá em Cachoeira Paulista, viralizou, virou uma notícia, foi um escândalo. Ele estava no meio da homilia, ele não estava fazendo pregação, ele estava no meio da homilia da missa, que era o encerramento do PHN, lá em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, e uma mulher chegou e derrubou ele. Ele podia ter morrido, inclusive, porque é um palco, né? Só que naquela hora se transformou no altar e tudo por causa das pessoas que estavam lá, vários jovens lá no centro de evangelização, que comporta uma quantidade enorme de pessoas. E o que acontecia? Aquilo foi uma temeridade, porque por ser missa, o padre Marcelo Rossi naquele momento, ele foi o presidente da missa, ele iniciou a missa e ele deveria terminar, por isso que ele teve que voltar com dores e tudo,
porque um padre não pode abandonar o rito da missa. Então, vocês nunca se perguntaram assim, quando tem muitos padres, ou tem um bispo, né? A gente sabe que é o bispo por causa do chapéu, e depois é tirado, e tirado o solidel, aquele chapéuzinho, né? Tem um horário que é tirado, tudo. Mas às vezes, na hora de leitura do evangelho, vai outro padre, ou vai até um diácono. Como é que a gente sabe que é o diácono? Pelo paramento, a roupa que ele usa. O diácono, ele é cruzado. Ele tem a faixa cruzada. É diácono, pode ser o diácono que vai ser futuramente o padre, que a gente chama de diácono transitório, porque ele vai ser padre. E tem o diácono permanente, que geralmente são homens casados, ou têm uma vida consagrada solteira, né? Mas geralmente são casados, com família, podem casar, mas que fazem algumas coisas, como batismo, até celebrar casamento eles podem fazer, né? O que não podem é fazer a consagração do pão e o vinho, né? Então, até essa parte da leitura não tem problema, desde que o presidente da celebração tenha iniciado falando assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o presidente da missa, é quem preside a missa do começo, meio e fim. Tá? Então, por isso que naquele caso do padre Marcelo Rossi, que ele foi jogado lá do alto, ele tinha obrigatoriamente que terminar aquela missa. Ele estava só no começo. Então, com dor e tudo, ainda correndo o risco de ter alguma fratura, graças a Deus não aconteceu nada, e, né, meu Deus, né, perdoar aquela moça que devia estar surtada, sei lá o que aconteceu, ele tinha que terminar, ele não poderia ser substituído por ninguém. E a missa é uma coisa que você começa, perdão, meu Deus, é uma celebração em que ele tem começo, meio e fim. Né? Então, vocês sabem, às vezes as pessoas não se perguntam, né? Eu me perguntava muito, por que começa com o mesmo padre e tal, né? Só na hora da leitura do evangelho que podia mudar e tal, né? Por causa disso. O que começa tem que terminar. Então não é um rito qualquer, não pode entrar outra pessoa, não pode dar piriri no padre, entendeu? Tem que estar tudo bem ali. E também o próprio padre ele tem que estar paramentado com roupas, assim, por isso que ele está às vezes com um paramento brocado, ele está com um paramento um pouco mais vistoso, justamente para também dar uma boa impressão, porque as pessoas não vão ver um padre desleixado, né, gente? Isso, inclusive, foi tema de um áudio do bispo de Formosa, Dom Adair José, que o padre ele tem que estar muito bem paramentado, principalmente no domingo, porque a grande maioria são padres do interior, e a gente sabe que no interior as pessoas são simples, mais humildes, tá tudo limpinho, mas querem ver o padre bem paramentado. Faça chuva, faça sol, né? Certo? Então, eu recomendo bastante esse trabalho do padre Manzotti. Talvez vocês torçam o nariz, porque o padre Manzotti acho que é um dos poucos padres que a gente pode chamar hoje em dia de multiplataforma, né? Quando a gente fala multiplataforma, tá na TV, tá no rádio, tá na internet, tá no Twitter, tá no Instagram, tá naquele outro, né? Tá ao vivo, tá gravado, enfim, né? Então, por conta disso, e fora que ele tem uma vida artística, né? Querendo ou não, ele também tem DVD, tem CD e tudo. Ele é um dos padres que eu gosto bastante, não exatamente da parte artística, eu respeito ele por ser padre. Né, eu acompanho muitas vezes as homilias, ele tem um programa Experiência de Deus, que você pode ver também no canal aí dele e tudo. Ele faz atendimentos por telefone, né, mais ou menos parecido com o padre Marcelo Rossi, também faz isso, graças a Deus. Deus dê saúde para ambos, né. E fora que tem gente que acha o padre Manzotti um pouco o nariz empinado, né, mas aí Olha, gente. Essa parte, Deus julgará. Eu não vou julgar mais a pessoa do padre Manzotti, porque várias vezes eu tive algumas situações aí. Mas, observando todo o trabalho dele, ele aqui de Curitiba, né, eu também falo de Curitiba, é reitor aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, eu vi mudanças nele. E ele tem se tornado, assim, na parte de homilia, esclarecimento, ele estuda, ele lê, né? Também não acompanho muitos livros dele. Acompanhei um tempo, mas depois parei. Mas a parte assim que ele faz de instruções, ele é bem sucinto, bem claro e
E eu já cheguei num ponto assim, entre ser nariz empinado e fazer o trabalho que tem que fazer como padre, ainda eu respeito muito ele. Senão não estaria indicando, né? Senão eu nem indicaria, né? Porque a gente bem sabe, tem aquele padre que fez tatuagem. Eu não vou citar o nome dele, eu rezo muito por esse padre. Mas desculpa, ele não me toca como padre. Não me toca como uma pessoa que eu possa dizer, não, acompanho lá. Ele também tem programa na TV, inclusive na Canção Nova, né? Respeito muito, tem coisa que ele fala que é coerente, mas desculpa, né? Eu posso estar indicando outros para vocês. Por exemplo, já falei, Padre Paulo Ricardo, ele não é multiplataforma, mas ele é extremamente da plataforma internet. Então, qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, tem um vídeo lá de 10 anos, 5 anos, 7 anos para trás que o Padre Paulo Ricardo já falou, seja de santo, seja de alguma questão litúrgica, seja de questão teologal, é assim, entendeu? O Padre Paulo Ricardo é a referência maior aqui na internet. Quem não gostaria de ser como ele, né? Vamos falar bem a verdade. Ele é instrutor de padres, inclusive. Ele tem um conteúdo mais pesado, então não é para qualquer pessoa que está aí voltando ou fazendo a sua reconversão. Padre Leonardo Wagner, ele é da parte da missa tridentina, ou seja, da missa dos antigamente, ele é de um pé bem conservador, mas é uma pessoa muito simples, também explica super bem, de uma forma sucinta, todas as dúvidas mais interessantes possíveis. Inclusive, foi a partir dele que eu soube que existe um grupo, né, uma espécie de pastoral, para pessoas com tendências homossexuais, mas que assim, são católicas, gostam de pessoas do mesmo sexo, mas sabem que isso não é correto dentro da Igreja Católica e querem se manter castas. É como pessoas heterossexuais que têm tendências assim à promiscuidade, elas querem se conter, né? Porque sabe que promiscuidade, seja heterossexual ou homossexual, é errado, né? Não é legal isso. Dentro da tradição católica, ali do catecismo da Igreja Católica, não dá certo. Então foi por conta disso que eu comecei a observar mais o trabalho do padre Leonardo Wagner e por ter citado esse grupo chamado Courage, né, que são voltados para qualquer pessoa, principalmente jovens, né, mas aí tem que ter autorização dos pais para participar. Então é Courage, Igreja Católica. Ele tem sede em várias capitais do Brasil, inclusive aqui em Curitiba. É um grupo extremamente discreto, porque justamente por essa questão, né, não querem expor, acabar com a boa fama de ninguém. E dá o suporte, a partir de toda a tradição da igreja e tudo, para essas pessoas que têm essa questão íntima, né, e sabe que tem que viver a castidade, certo? Então, ele é um padre assim também que eu acompanho. Padre Gabriel Vilaverde também. Inclusive, Padre Gabriel Vilaverde mais o Padre Leonardo fazem lives muito interessantes, muito bacanas mesmo. Tem o Frei Josué, né, que participa bastante dos eventos da Canção Nova e agora lá na comunidade Mel de Deus, né, também faz assim, missas maravilhosas, né, 1h30 de missa, porque ele aproveita a homilia para fazer a sua pregação, né. Então eu aprendo muito também com ele. Outra pessoa, né, sacerdote, que é jovem, mas ele faz uma direção espiritual maravilhosa, tem um programa também na TV Evangelizar, é o Frei Gilson do Monte, tem aquela música maravilhosa, né, quer dizer, sob inspiração do Espírito Santo, né. Ele é Frei Carmelita do Divino Espírito Santo, eu acho. Acho que é mesmo da irmã Ana Paula, que também tem uma outra música bem inspirada, Eu Te Seguirei, né, muito bacana. E ele demonstra, apesar da sua juventude, que ele tem muita sabedoria, né? Então eu sempre indico o Frei Gilson do Monte porque eu aprendo muito com ele. E ele tem essa voz ativa como jovem também. Ele atinge quem tem um espírito jovem, os jovens mesmo, para seguir o caminho de Cristo, né? Bem, aí tem o bispo, o Dom Adair José, o bispo agora de Guarapuava, que era aqui bispo auxiliar Dom Hamilton, né? Para que estejam vocês ouvindo uma boa palavra, né? E, logicamente, o falecido e querido Dom Henrique Soares, né? Que eu super indico a plataforma EAD dele lá, que graças a Deus está sendo mantida.
E graças a Deus, Dom Henrique, antes de deixar, devido à Covid, né, de ter morrido em decorrência da Covid-19, já fez gravações assim, acho que diz que é 60 mil horas acho, de gravação. Graças a Deus. É material para a vida inteira, né? Ô, saudade do Dom Henrique, né? Vocês sabem na novidade, né? O arcebispo de Caruaru, o bispo de Caruaru, é que eu não conheço muito bem a região Nordeste, né? Mas ele aprovou uma novena, novena Jesus Cristo Sacerdote, que tem o intuito, né, de colocar a devoção, adiantar um pouco, né, o processo de beatificação de Dom Henrique Soares, que na verdade vai acontecer efetivamente a abertura daqui a 5 anos. Mas nesse meio tempo já colocaram uma novena para a gente estar rezando de forma privada. E se você não conseguiu a oração, por favor, entre lá no canal Church Pop PT. Tem perfil no Instagram, Church Pop _ que na verdade é underscore, tá? Aquele sinalzinho para baixo é underscore PT. Ou você procura no Google a página do Church Pop, que ele é bem interessante aquele site, para quem quer saber mais detalhes sobre essa novena privada. Mas eu já estou rezando para que dê muitos frutos, né? Deus queira que a beatificação aconteça antes. Tá certo? Mas também, se você gosta da comunidade de Betânia, Padre Léo de Betânia, reze, porque o processo de beatificação dele já foi aberto. Vamos rezar para que esse processo também avance, né? Eu particularmente gosto bastante das pregações gravadas do Padre Léo, e eu sou que nem a maioria. Quando eu me converti, voltei para a Igreja Católica em 2016, e eu já acompanhava as pregações antigas do Padre Léo, fora as pessoas que faziam divulgação sem querer no Facebook, pessoas assim, que dizem que são católicas, mas não são, sabe? Tinha umas amigas que replicavam áudios e vídeos, pedacinhos assim do Padre Léo, e eu achando que o homem estava vivo, gente. O homem já tinha morrido. Ai, que desespero. E até hoje as pessoas descobrem o Padre Léo naquelas gravações antigas da Canção Nova, naqueles encontros lá, né, no clube, lá no centro de evangelização antigo ainda, nem era o atual, e falam, cadê o Padre Léo que a gente quer conhecer, né? Nossa, gente, o Padre Léo morreu de câncer, ó, tem tempo. Mas graças a Deus, que bom que existem os meios de comunicação e os VTs, né, tudo que foi gravado, graças a Deus. Padre Léo evangeliza ainda. Deus queira que ele seja santo, né? Então, esse tipo de santidade, esse tipo de pessoas nesse nível de testemunho católico, principalmente, porque evangélico não acredita em santo, não acredita nisso, mas homens santos, mulheres santas são importantes, nos servem de inspiração e nos dão a esperança em Cristo, né? Tá certo? O pitaco não era bem para ser esse hoje, sabe? Eu já tinha gravado, falar a verdade, a liturgia de domingo. Mas aconteceu uma situação que eu pensei, eu deletei, tá? Então eu tô gravando novamente, por isso que está atrasado a liturgia de hoje. Mas prudência é uma coisa importante, né? Eu ia falar de outras coisas, mas as outras coisas ficam para o momento oracional de segunda-feira ou na liturgia de amanhã, segunda-feira, dia 21, tá bom? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos dar início então à liturgia desse domingo, né? Eu pressuponho que você já tenha ido na missa, mas não sei, suspeito que de repente você é uma pessoa que não sei por que caiu no meu canal ou você recebeu o meu áudio e você nem sabe do que eu estou falando. Pois é. Tá atrasado e atrasada, né? Eu também passei por isso. Eu fui batizada, fiz primeira comunhão, fiz a perseverança, cheguei na crisma e depois do crisma eu pulei fora. Isso com mais ou menos 15, 16 anos. Saí fora da igreja. Por quê? Porque era só eu que estava indo para a igreja. Família é importante nessas horas, sabe? Aí eu optei por uma vida desregrada, na parte religiosa, né, mas aí degringolou para um desregramento assim, né, de todos os níveis de pensamento, ideologia, pipipi. Quando eu voltei quase rastejando, como se eu tivesse a impressão que eu passei 40 anos no deserto, daquela história lá do Antigo Testamento, sabe? Aquela da Terra Prometida.
seca, doente e despirocada na cabeça, né? Tava bem doidinha mesmo. Tava bem ruim. E aí eu, infelizmente, em vez de entrar para a igreja católica, entrei para uma seita. Uma coisa que eu não prefiro nem contar. Até a arquidiocese, graças a Deus, mudou o bispo e esse lugar ficou visado, porque tinha muitos católicos de várias paróquias de Curitiba e região metropolitana indo lá. E depois acabou, graças a Deus, né? Foi uma febre, sei lá o que aconteceu. A gente ficou meio encantado com o cidadão lá. Por um lado foi bom, porque me voltei para Jesus, recebi duas graças muito importantes depois, mesmo naquele processo. Me vi obrigada a voltar para a igreja católica, porque eu não tinha opção, não tinha como voltar para trás, eu não poderia voltar para a minha vida velha, né? Eu tinha abandonado tudo. Aí eu tinha que seguir em frente encarando o martírio branco, né? Que é o desprezo da própria comunidade, a desconfiança até dos padres aqui. Mas foi uma luta do final de 2015 para começo de 2016, o ano da misericórdia também, então foi tudo na graça de Deus, né? Tudo colaborou, né? Em 2016 eu lembro, tinha que passar na porta da misericórdia aqui, em alguns lugares de Curitiba, santuários, né? Não só em Curitiba, no mundo inteiro você tinha que entrar na porta central para receber a misericórdia, a indulgência plenária, né? E aquilo foi muito importante. Foi um processo de purificação bem grande. Quem me acompanha no canal, eu sempre estou contando essas coisas, né? É sempre a mesma história. Então, de 2016 para cá, tem 4 anos só, eu recebi muitas graças, muita coisa foi restaurada na minha vida, né? Outras não ainda, mas deu para, como diz, o martírio branco não existe tanto, mas por outro lado eu não posso abandonar, né? Eu não posso ficar feliz se eu estou muito bem aceita, porque o fato de não me aceitarem é um grande indicativo de que eu sou de Cristo, né? Porque todo mundo que é de Cristo é rejeitado. Então isso é uma coisa a ser trabalhada, né? Mas é uma coisa importante. A gente tem que ser feliz nessa parte também, né, meu irmão, minha irmã? Então eu tô contando porque de repente pode ter alguém aí que caiu de paraquedas e não está entendendo por que eu ajo dessa forma, né? Então, se você não sabe por que eu ajo dessa forma, você não tem noção do que eu mesmo não saberia dizer. Até hoje eu não entendo por que Jesus botou fé em mim, né? Aí é aquela coisa, né? Tem gente que teve um encontro pessoal com Jesus. Eu tive vários ainda no correr, graças a Deus, né? Com o Santíssimo Sacramento. Mas sim, do próprio Deus, né? Enviou um anjo para fazer um encontro profundo. Então por isso que eu tenho essa vida. Porque, falar bem a verdade, eu sou uma pessoa bem tímida, já sofri bullying na internet, sofri na mão de hater por outros motivos, antes de 2016, 2010. Então eu não queria retornar com nenhum canal aqui, tendo que me expor, falar coisas da minha vida e ainda bloqueando os comentários. Porque eu vou deixar claro, esse canal não, assim, esse canal eu não gosto, de verdade, eu não gosto. Que curta, compartilhe, comentário tá bloqueado, eu não gosto de visibilidade. Por quê? Primeiro porque não é objetivo monetizar. Segundo ponto, eu gosto de falar umas bobeiras minhas, sabe? Então eu reconheço, tem vezes que eu sou um instrumento do demônio mesmo. Às vezes eu fico pensando, por que eu falei tal coisa? Puxa vida, acho que eu não deveria ter falado, né? Então, que nem eu fiz um áudio de domingo, mas eu achei meio ofensivo, tô fazendo outro. Porque eu achei que falei coisas que eu acho que não deveria. Mas tem horas que eu coloco coisas que eu acho que não deveria e, né, enfim, deixo todo mundo atribulado. Mas, por outro lado, eu tenho uma certa liberdade, né, para estar expondo minhas opiniões também. E às vezes eu falo mal, às vezes critico realmente alguns canais sem citar nomes, porque tem coisa que eu não concordo, né? Eu não sou Bolsonaro, eu sou católica sim, eu defendo o Senhor Jesus na medida, né, da minha falta de coragem, mas eu tenho que defender Jesus acima de tudo e o bom senso, né? Não sou de esquerda, nunca fui, mas também não faço injustiça social. Eu não sou elitista, né? Mas eu também não monetizo e não gosto de monetizar e não gosto de ter visibilidade, porque como eu falei lá bem antes, em 2010 para cá, sofri nas mãos de haters via internet.
Então eu super entendo pessoas que sofrem e padecem de sofrimento devido à falta de curtida, gente que se mata porque deu problema com o perfil no Twitter, perfil no Instagram, né? Eu entendo essas pessoas. É um sofrimento, não tem nem nome, é um negócio esquisito, assim. A gente não deveria ligar, mas a gente liga, sabe? Então, por conta disso, eu sou uma pessoa bem antissocial aqui nas redes sociais mesmo. E sou antissocial na verdade também. Não curto muito ficar de conversar com o povo, porque tem coisa que não vale a pena. Né? Então, eu não sou uma católica daquelas que, ai, vamos agregar. Não sou muito agregadora, não. Tá? Eu sou aquelas que indica. Eu sou aquela que aponta. Ó, tem o Padre Paulo Ricardo, tem esse vídeo. Inclusive, eu coloquei um vídeo na minha pasta Notícias sobre um padre que fala sobre suicídio de padres. Um tabu dentro da Igreja Católica. Por favor, vocês vão lá e encaminhem-se para lá. Então tem acho que umas 3 ou 4 pastas abertas, mas os mais importantes são notícias e ser católico. O restante eu pouco coloco. Homilias não coloco mais. Então, no ser católico é tudo que é voltado para a Igreja Católica, a tradição da Igreja, catecismo da Igreja Católica, pregações, alguma homilia importante, né? E o notícias é alguma coisa relacionada ao coronavírus, alguma situação que chama atenção, uma notícia boa, ou essa que tem a ver com o Setembro Amarelo, que é um tema extremamente tabu. Você acha que tabu é falar de padres pedófilos, padres corruptos, filhos de padres, por exemplo, também é outro tema tabu? Não, o tema tabu mesmo é suicídio entre os padres. E vocês não têm noção de como tem padre que se mata, gente. Graças a Deus aqui na Arquidiocese eu não conheço nenhum. Mas assim, eu já ouvi, já peguei artigos, existem livros a respeito, acho que até na editora Eclésia. Eu sei que tem um livro que fala sobre isso. Então, é um tema extremamente pesado. Tá? O suicídio ele é uma doença extremamente... o que leva ao suicídio, né? A depressão e tudo, tendências suicidas, é o que realmente é chocante para pessoas comuns, que me dirá para sacerdotes. Tá? Falei. Aguarde os próximos áudios, né, caso você se interesse. Mas eu já vou dizendo que eu não sou uma pessoa comum a ponto de falar coisinhas de passar a mãozinha na cabeça. Porque tem católico que é bobo. Desculpa falar. Tem católico que fala, não, eu apoio... apoio aquelas coisas aí. Não, eu não apoio essas coisas. Não apoio. Tá? Eu sou da linha da RCC, da Renovação Carismática Católica, estilo Padre Marcelo Rossi, Canção Nova... Padre Manzotti também tem essa linha, né? Ele conversa bastante com a Renovação Carismática, tá? Mas eu também tenho um pé bem fincado lá com o tradicionalismo do Padre Paulo Ricardo, Padre Leonardo Wagner, certo? Então, eu não sou também aquelas pessoas que ficam falando em línguas toda hora, não. Não, tá? Então eu sei moderar as coisas, a princípio. Então, se vocês acham que eu sou que nem... Até tem padre, né, que apoia certas situações que a própria igreja não apoia. É bem complicado. Uma coisa é você aceitar a pessoa como ela é. Ela chega como promíscua, prostituta, LGBT, homossexual, drogado. Uma coisa é aceitar a pessoa. Mas às vezes a própria pessoa sabe que precisa fazer uma mudança radical de vida, né? E isso tem que também ser tratado com responsabilidade, porque é uma coisa a ser tratada com bastante respeito, porque a própria pessoa, tocada pela graça, vai querer mudar de vida radicalmente. Então não espere de mim aqueles católicos cor-de-rosa, não sou não. Quem me conhece, pelo pouco que estão aqui, sabe. Eu meto a boca mesmo, tá? Então vamos lá. Vamos começar a leitura, né? Senão o tempo corre. A primeira leitura de hoje está em Isaías 55, versículo de 6 a 9. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto, suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele, e volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então meus caminhos vou começar de novo no versículo 8. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, assim diz o Senhor. Então meus caminhos estão acima
dos vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 144, com refrão: o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Segunda leitura. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20c ao 24 e depois versículos 27a. Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que o meu fruto será frutuoso, neste caso não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados, tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa, vivei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. O Evangelho de hoje está em Mateus 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu o igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E um dos motivos que eu tive que eliminar o áudio anterior é que ultrapassou 40 minutos. E eu tô com um problema aqui na hora de fazer upload de acima de 40. Né? É um probleminha leve, é meu mesmo. Eu teria que fazer uma limpa aqui na memória do coisinha, do meu aparelho aqui. Então eu vou ter que encerrar por aqui. Mas amanhã, o pitaco do momento oracional da segunda-feira, né, que eu sempre faço um plus no sábado e no domingo, além do Liturgia da Palavra, né, como vocês bem sabem, eu vou estar fazendo uma meditação da palavra de domingo, tá? Por quê? Porque vai ser o norte, são as principais leituras que vão nortear as outras leituras de segunda a sábado desse período, dessa semana do 25ª semana do tempo comum, tá bom? Mas recordando, hein? Domingo passado o tema foi perdão, com o Evangelho de Mateus 18, do 21 ao 35. E dia 6, o domingo anterior ainda, foi Mateus 18, versículos 15 a 20, correção fraterna. Aí você deve estar se perguntando, e qual que é o tema dessa semana? Pois é, o tema dessa semana, ele é bem complexo, por isso que eu vou ter que falar, fazendo uma lectio divina bem miserável, né? Uma leitura orante bem miserável, amanhã, com um tempo de pelo menos, de no máximo 15 a 20 minutos também, não dá para ultrapassar. Então, tentar transformar o momento oracional não numa discussão política, social, ideológica, né?
Vamos colocar aqui uma coisa mais voltada para o mês de setembro, que é o mês da palavra de Deus, o mês da Bíblia, né? Não dá para dar nome para essa semana, mas a gente não pode esquecer as leituras dos outros domingos, que foram mote e norte das leituras das respectivas semanas. 24ª semana do tempo comum, perdão, e 23ª semana do tempo comum, que foi correção fraterna. Tá? Na realidade, o que eu posso estar já adiantando, essa semana, né, fazendo a leitura, fazendo uma reflexão da primeira leitura de hoje, com o Evangelho de hoje, a lógica do Senhor Todo-Poderoso, que nos leva para o reino dos céus, é uma lógica diferente do modo de agir, de pensar e de fazer do mundo dos homens. Isso já dá para perceber pelo Evangelho, né? Porque nós gostaríamos de ter uma sociedade justa, baseada na meritocracia. Tem pessoas que ganham um salário gigante porque fazem um trabalho excepcional e tal, sei lá, ou porque é celebridade, ou porque é um CEO, um grande administrador de uma multinacional, né? Mas temos lá o pedreiro, a diarista, o cozinheiro, a pessoa autônoma que faz as suas vendas, faz seu trabalho e às vezes não recebe nem um salário mínimo. Pessoas de telemarketing não recebem um salário mínimo cheio, recebem o salário mínimo ainda descontado. Entendeu? Eu sei porque eu conheço gente assim. Triste, né? Eu sei que são 6 horas. Mas, gente, olha o trabalho que eles fazem. Cobrança, ligações. Geralmente, eu não xingo esse povo. Geralmente, eu falo assim, olha, o assunto não me interessa, mas em respeito ao seu trabalho, eu vou ter que desligar porque realmente não me interessa. Mas eu respeito você. Eu sempre trato o pessoal do telemarketing com o mínimo de respeito. Dependendo da situação, eu desligo na cara, porque às vezes... Cobrança. Eu não devo nada para ninguém, mas algum engraçadinho coloca o número do meu telefone aí, e aí eu fico recebendo, fulano de tal, aqui é cobrança. Tipo, pô, mas nem é desse telefone, né? Mas adianta discutir? Aí eu tenho que desligar na cara, porque tá pedindo o nome de outra pessoa, não sou eu e pó. Né? Mas quando é referente a mim, eu tento tratar com maior respeito o pessoal telemarketing, porque é um trabalho extremamente extenuante e é muito duro mesmo, é complicado. E saiba você que eles não recebem um salário mínimo cheio. É tudo descontado, recebem uma coisa minúscula mesmo. Certo? Então nós vivemos esse mundo. A parte equalitária seria o quê? O justo, né? Então, a pessoa trabalha 6 horas, recebe 6 horas. Agora, a pessoa sei lá o quê, recebe um salário 1 milhão por ano, né? Mas para Deus não é bem por aí, como já observamos, mas isso eu explicarei, ou pelo menos tentarei dar indícios, não explicar quem sou eu, mas dar indícios, pistas, fazer um provocativo, né, para todos, inclusive para mim mesma, né, que eu aprendo também falando, amanhã. Então aguarde aí o próximo áudio. Gente, desejo a todos um ótimo domingo, o restinho do domingo que tiverem, né? E eu espero que vocês tenham ido na missa. Quem não foi, faça favor de criar vergonha nessa cara, partir para a confissão logo, né? Porque já está começando a abrir as coisas, confissão e participar de missa, desde que você não seja do grupo de risco. Então, cria vergonha nessa carinha suja aí e vá, tá? Ótima semana para todos, viu? Fiquem na paz de Cristo, na proteção da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Paz e bem.